Bora lá, pessoal, para mais uma aula aí. Vou estar reformando e adicionando outras flores a essa tatuagem aí, que a cliente fez em outro local e decidiu fazer uma reforma comigo, né? Então bora lá. O vídeo tá um pouquinho acelerado aí nesse começo. É só eu dando uma nova redesenhada aí, né? Aumentando algumas folhas pra cobrir, né? Que ela falou que o traço estava um pouquinho grosso, algumas partes estavam estouradas. Então eu decidi aumentar um pouquinho a folha e dar um ar mais fino, né? Mais delicado. Aí eu fui desenhando com um tom bem clarinho, né? Geralmente eu começo, quando eu faço freehand assim, eu faço com uma canetinha bem clarinha e depois eu venho com uma escura. Refazendo tudinho para dar uma definição maior. Esse momento aí você pede pro cliente confiar. Fala, confia que vai ficar tudo bem. E bora lá. Estou trabalhando com uma 3RL, voltagem 9.5. Perdi o começo do vídeo aí, mas dá pra ter uma noção aí, foi pouquinho, vamos lá. Repare que como esse talinho aí tá grosso, já vou dar uma encorpada maior nele. Estou refazendo os traços todinho da onde eu vou salvar. Por exemplo, essa florzinha aí eu decidi não cobri-la, né? Mas eu vou refazer. Tô fazendo um traço um pouco mais pra fora. E aonde tinha o traço antigo eu vou passar o branco. Vou caprichar bastante no branco nessa tatuagem. Até em parte que eu não costumo passar. Pode ver que a agulha é bem fininha e tá bastante agulha pra fora. Tô tocando aí o papel, né, sempre pra reduzir, né, o atrito com a pele, reduzir o sofrimento do cliente. Bato sempre nessa tecla. Quanto mais tranquilo o cliente ficar, melhor você vai fazer seu trabalho. Com mais paciência e com certeza melhor ficará o resultado. Passando aí de novo. Estiquem bem a pele, pessoal, não é brincadeira. Até em alguns lugares que a pele já é esticadinha, certifique-se. Ó como eu passo por fora de tudo. O traço estava um pouquinho estourado aí. Talvez na câmera não vai dar pra ver. Mas aí eu fazendo externo, né? Ele acaba ficando com aspecto melhor. As folhinhas acabou ficando, né, um pouquinho maiores, mas ficou com um aspecto mais delicado. Esse daí é tipo um botão de lírio, que o desenho que a gente tinha visto tinha uns lírios, né, e incluindo uns botões desses. Aí eu decidi botar um aí para dar uma encorpada maior. Reparei, ó, eu tiro a tinta que tá no batoque e quando eu passar, a agulha vai puxando. Isso aí é uma técnica para você fazer traços longos, né? Sabendo que a tinta vai acabar, você vai ter que ir no batoque de novo, você pode espalhar as gotinhas em todo o percurso aí do traço e vir fazendo. Pessoal, esse vídeo aí tá sendo útil. Se você acompanha o canal aí, está aprendendo, ajude outras pessoas também, se inscrevendo aí, dando gostei, comentando. O YouTube reconhece aí que o vídeo é relevante
e vai mostrando para outras pessoas que também estão procurando aprendizado. Como eu digo, eu aprendi aqui pelo YouTube, aperfeiçoei, né? Claro, aperfeiçoei na prática, mas as técnicas eu aprendi aqui pelo YouTube. Aí o cliente já fica pensando, né? Será que vai cobrir? Um sombrear logo essa parte de baixo, acabei de traçar aí, essa parte era crua. Eu acabei fazendo essa flor aí, uma folhinha um pouco maior. Estou usando aí, usei o preto puro para diluir, perdão, usei o preto puro para traçar e estou usando uma sombra. No batoque pequeno, eu botei 3 gotinhas de preto. Pessoal, essa sombrinha que eu tô fazendo, ó, é bem de leve. Como essa folha aí, ela não está cobrindo nada, bora fazer um rastelado bem suave mesmo. Com o passar do tempo, você vai ver que a suavidade é uma peça-chave, é fundamental em você garantir um resultado bom, você garantir uma cicatrização tranquila. Um sombrear aí, esse movimento de ida, né? Tipo meio pêndulo. Eu encosto a agulha e puxo, encosto e puxo, encosto e puxo. Não sei qual seria certo o movimento de pinça, não sei. Ou meio pêndulo mesmo, né? Um rasteladinho bem curto. Ó, passei o bico ali sem estar ligado à máquina para ela soltar a gota que tava. E aquela gota ali já vai entrar no jogo, ó. Aí, ó. E isso economiza uma ida no batoque. Não parece muito, mas isso aí você fazendo uma tatuagem você agiliza muito, 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 muito. Faço um pouquinho cruzado, ó, para dar uma deschavada nas linhas. E agora acabou. Faço essas linhas aí fininhas, né? Rapidinho, só para dar uma direção, uma pétala, né? Com essas linhas e o sombreado auxiliando, dá a entender que a pétala tá meio curvadinha. O sentido que ela está indo, né? Vou dar um capricho bem grande e branco nessa tatuagem para cobrir as partes que ficar visível, né, da tatuagem anterior. Um capricho até maior do que eu costumo dar com o branco. Vocês vão perceber que eu vou passar em todas as partes que eu não passei a sombra, né? Mas eu não costumo fazer isso. Se essa tatuagem fosse uma tatuagem sem ser cobertura, né? Eu iria passar somente nas flores, na beirinha das flores, mais nada. Eu tava com uma folha ali do lado, olhando o sombreado de algumas folhas, né? Uma folha de sulfite ali, uma impressão, uma foto, né? De uma tatuagem que aí mesmo nesse local e com os lírios e com os botões que eu falei, que eu usei só de base para fazer essa daí. Aí a gente olhando o desenho, a gente acaba fazendo algumas coisas da nossa cabeça, mesclando algumas coisas que a gente tá vendo, né, para ficar uma parada mais encorpada. E também tirar o foco do que era antes. Ó, essa parte aí que tem um brotinho embaixo,
Eu não vou fazer toda escura, porque eu não quero algo muito carregado, né? Já algumas folhas já vai ficar bem escura, então eu tentei equilibrar o máximo possível. Tô fazendo aí tipo as linhas de dentro da folha, um rastelado, né, um movimentozinho de pêndulo, rápido. Ó, e repare que no fundo ainda ficou marcado, ainda ficou visível o que tinha. Isso aí eu vou corrigir com o branco. Dá um reforçozinho aí nas linhas, as linhas aí ficou bem fininha. Algumas partes, né? Vou refazendo esse caule. E o caule, infelizmente, não teve como deixar mais fino, né? Mas eu pelo menos deixei ele padrão. Ele tava meio falhado, né? Aí eu dei uma preenchida nele para pelo menos quando o cliente olhar ou outra pessoa olhar, não ver diferenças, né? Aí eu já parti sombreando essa florzinha. Repare que nessa parte de baixo dela, essa primeira pétala, eu fiz com o preto puro. Tava traçando o caule e do caule já parti para ela. No começo aí, quando vocês estiverem começando, se for igual a região aqui que tinha tatuadores que não prezam tanto a qualidade, sabe? Vocês vão pegar muitas reformas e coberturas. É uma maneira aí de você ganhar um pouquinho mais, porque uma cobertura, uma reforma geralmente fica mais caro do que uma tatuagem 100% limpa, né? Digamos assim, 100% sua. Então eu fiz um bom começo com isso. Peguei muitos trabalhos de cobertura, de reforma. Com isso fui fazendo mais clientes, né? Aí, meu filho, quando você conserta uma cagada, você muda a história da pessoa, você muda o ânimo dela, você muda a autoestima dela. E isso é muito, muito, muito gratificante. Quando o cliente já aconteceu casos de cliente chorar após a tatuagem, após a cobertura, dizendo que não aguentava mais aquela tatuagem e eu consegui cobrir, consegui reformar. Tem gente que é muito detalhista em algumas coisas, né? O cliente em si, certo? Que o trabalho tem que ser um bom trabalho. Mas tem cliente que se incomoda com uma coisa, às vezes enjoa da tatuagem, quer dar uma cara nova. Então eu aconselho vocês a buscar técnicas de cobertura, né? Cobertura e reforma. Sempre tenta imaginar como ficaria. Você imaginando como ficaria ela reformada ou coberta, vocês pesquisem uma imagem do que tem na mente de vocês aí e manda para o cliente para que ele possa ver e vocês dois juntos decidir, né, qual vai ser a melhor opção para aquele problema. Qual vai ser a solução, né, para aquele problema. A cliente aí pediu algo bem delicado, então caprichei ao máximo nos tracinhos, nas sombras. Tentei não escurecer muito as pétalas, né?
até a metade aí. Eu deixei ela bem escurinha e o resto claro, para depois vir com o branco também. E não ficar aquela tatuagem bem carregada. Reparei na velocidade que eu tô passando essa agulha para fazer esses tracinhos. Esses tracinhos aí vão ser só uma textura, digamos assim, né? Para quando cicatrizar. Tem uma folhinha aí de baixo, eu vou puxar um pouco da sombra. Eu não vou cobrir essa folha totalmente com a sombra. Uma parte dessa folha aí eu vou cobrir com o branco. E vocês vão ver aí como que eu faço, como que eu utilizo, né? Um rastelado bem rápido. Tô com uma agulha de 3RL, pessoal, da WJX. Tô usando agulha de 9. Tô usando voltagem de 9. Um pouco de agulha para fora também. Mais do que o comum, né? O que eu acho dessa agulhinha de 3, tanto essa da WJX ou quanto de outras marcas, é muito fácil estourar o traço. É muito fácil machucar a pele, sabe? Porque quanto mais agulha tem, tipo a 7, a 11, a 9, enfim, né? Quanto mais agulhas tem, mais resistência a pele cria para ser perfurada por várias pontas, né? Então é mais difícil machucar. Agora uma agulha de 3, ela fura muito fácil. A pele quase não cria resistência, né? Porque é algo muito fino. Tem sim, claro, a resistência, mas é pouco. E se você estiver acostumado a usar uma agulha grossa, você vai sentir dificuldade numa agulha fina. Então, vira e mexe, eu tô mesclando as agulhas, né? Às vezes num trabalho eu uso fina, às vezes num trabalho que pode usar uma agulha grossa, eu uso uma agulha fina, reforço alguns traços para fazer uma linha mais grossa em outra, porque a questão do difícil não torna impossível. E quando você pratica o difícil, você acaba evoluindo muito. E não só naquele aspecto, né? Você evolui em outras partes. Então, eu não descarto a agulha 3 da minha seleção, né? Eu tô sempre usando ela aí. 3, 5, 7, RL 010 e 9, 15, 23. Geralmente são as agulhas que eu utilizo. No caso, 9, 15 e 23 são magros, né? Geralmente a 9 é reta e a 15 e a 23 é curva. Não usei nenhuma Magnum para fazer esse sombreado, fiz totalmente com a RL. E vocês vão vendo aí que não é algo instantâneo. Você não deixa de ver o desenho de baixo instantâneo. Você vai acompanhar como ele vai sumindo, sabe? A intenção é quem vê a tatuagem não imaginar que tem que não seja uma cobertura, né? É nisso também eu não vou deixar tudo escuro. Aí você fala, mas tá dando pra ver ali embaixo, tá estranho. É aí que vai entrar o branco. A parte de dentro ali, eu dou uma sombreadinha para ficar um pouco mais escuro e a parte de fora vai ficar claro. Quando eu fizer um degradê com o branco, ao contrário, né, da parte clara para escura, esse meio ali vai ficar cinza. Aí já vai quebrar muito a imagem do que tinha, que ao meu ver é muito importante. Mesmo que seja uma cobertura, a tatuagem tem que ter um contraste.
Vamos lá. Essa sombra aí, se eu não me engano, é 3 gotas de preto puro em um batoque pequeno e o resto diluente. E a tinta que eu uso é da Easy Glow Electric Ink, né? Depois que eu usei essa tinta, eu não fui atrás de outra. Ela atende perfeitamente aí tudo. Ela é bem fina, bem rala. Eu senti que ela é bem semelhante. Qual é o nome da tinta mesmo? Eu até esqueci. Dynamic, sei lá. Que eu já usei também. E eu vou te falar que eu não vi muita diferença, não. A única diferença que eu vejo é o preço, né? A parte de baixo aí do braço eu não gravei. Não também ia ficar muito longo o vídeo. Essa parte de cima aí, olha como eu vou cobrir essa florzinha. Eu vou usar a florzinha inteira como se fosse uma pétala central. Como eu fiz flores maiores no meio e essa aí de cima, eu resolvi aumentar essa florzinha aí também, para não ficar com muito contraste, né? De... Ai, perdão. De tamanho. Então fui aí, fiz o freehand. Eu tava olhando ali a folha para ver como que eram as pétalazinhas, para ficar mais harmônico possível. Ó, repare que a florzinha em si, ela vai ser uma pétala, toda ela. No caso aqui está sendo coberta, né? Eu vou utilizar ali o formato dela. Olha a velocidade que eu tô passando essa agulha, hein? Lembrando que com a 3RL, tome muito cuidado. Se você não tiver prática, deixa a voltagem bem baixinha. Tem uns amigos meus que quando descobrem que eu traço com 9, 9,5, 10, às vezes 11, o pessoal não acredita. Fala que é isso, eu faço com 6, já acho forte. Fala, eu gosto assim. Só se a pele for muito fina, tipo pele de pessoas mais idosas, sabe? Eu baixo bem a voltagem, porque um esbarrãozinho errado você estoura o traço, você machuca, você rasura. Pessoal, perdoe qualquer barulho, tá? Ó, vou usar essa florzinha inteira ali, vou sombrear ela. Vou sombrear como se não houvesse aqueles traços ali. Essa 3 aí não dá nem, quase não dá pra ver a agulha, de tão fininha que ela é. Por uma escrita, isso aí é muito bom. Te dá um resultado muito bacana. Até a 510 é muito fininha também. Você viu aquela batidinha que eu dei ali com a ponta da biqueira? A máquina estava desligada, tá? Eu tiro o pé do pedal, encosto pra gotinha de tinta que tá grudada ali sair e eu usar ela. Ó, tô fazendo a maior parte dessas sombras aí de cabeça, assim, né? Pela experiência. Olhei um pouco o papel que eu tava ali, usando como referência, mas a maior parte tá sendo aí de improviso, né? Ó, bati a biqueira, tá?
Só pra soltar a tinta, a máquina não tá ligada. Que corre muito risco de dar uma machucadinha se você fizer isso, porque a agulha tá muito pra fora. E se você encostar a biqueira na pele, quer dizer que a agulha foi toda lá dentro da pele. Isso não é legal. Com certeza vai machucar. Esse finalzinho do colo ficou meio tortinho. O que que eu fiz? Outra florzinha ali. Como se tivesse de propósito uma bifurcação. Mas não tinha. O que eu desenhei era só um. Mas na hora de eu encaixar ali, eu trouxe muito a máquina para baixo. Aí eu fiz outro pra mascarar, né? Acrescentei algo. Camuflei. Essa é a palavra. Olha como o traço dessa folha está grossa, pessoal. Tentei ele afinar a pontinha e vou usar do próprio traço estourado ali para sombrear, né? Como se a parte onde está estourada fosse preto puro mesmo. Aí eu disfarço, mato dois coelhos numa cajadada só. Com o tempo, você vai começar a imaginar pronto. A um nível mais aprimorado, digamos assim. E você não vai ter pressa porque você sabe como vai ficar o final. Pelo menos aí uma margem de 90%. Por exemplo, essas partes que não cobre, sabe? Fica por dentro, eu poderia cobrir com a sombra, poderia encher de sombra, deixar bem escuro e nada ia aparecer. Mas eu prefiro não. Eu prefiro corrigir com um branco. O branco vai dar uma definida muito maior, deixando mais visível tudo que eu fiz. Deixando visível cada detalhe, deixando visível todas as texturas, as ranhuras das folhas ali, né? Essa aí foi uma das poucas folhas que eu salvei. Ela estava bem apagadinha, então não me importei em passar a agulha por cima de novo. Que geralmente quando você passa, quando tá o traço já grossinho, você passa de novo a agulha, às vezes dá uma borradinha, dá uma estourada. E aí você não quer fazer isso, né? Creio eu que você não queira estourar o traço de uma tatuagem. Esse lírio aí eu estava livre, né? De cobertura, então tentei deixar ele o mais suave possível. Ó, a folha passando por detrás da outra folhinha. Como se eles estivessem emaranhado, né? As duas fosse uma tatuagem só. Passando bem rápido a agulha, tá? Isso aí não tá acelerado. Quando eu vou pegando o jeito, sentindo qual é da pele, eu dou uma acelerada o máximo possível. Eu gosto de tatuar rápido. Tem gente que não gosta. A única questão que eu levo em pauta é a qualidade versus velocidade. Não adianta eu fazer algo com pressa, sendo que a qualidade está cagada. Não vale a pena. Tatuagem é muito sério. Tatuagem é equivalente a uma cirurgia. Não tem margem para erro. Pense você sempre que estiver tatuando. Se eu errar, eu mato o cliente. É drástico? É. Mas você vai se policiar muito mais. Isso aí eu tô fazendo tipo os carocinhos que tem no lírio.
A olho nu também, não, eu não tô olhando pro desenho, não tem, na verdade, eu acho que isso no desenho. Ou tá pra outra direção. Só que com o passar do tempo, já fiz tanto lírio que já flui. Aí eu vou fazer alguns traços, umas ranhuras, né, de textura, para dar tipo o sentido da folha, né, a pétala no caso. Da onde ela tá vindo e para onde ela está indo. Está dobradinha, né? Repara a velocidade que eu tô passando essa agulha. E raspando só a pontinha dela. Jamais faça um rastelado com a pressão que você tá traçando. Ainda mais se usar a agulha tanto para fora assim, igual eu uso. Às vezes deve bater 2,5 mm, 3 mm para fora. Já tentei tatuar com mais agulha para fora, tá? Só que o fluxo de tinta reduz, às vezes não pigmenta. Passa a agulha e a tinta não desce até a ponta, né? Olha como ficou. Já dá outra cara quando você começa a sombrear. Dá a impressão que a folha tá lá embaixo e as outras duas que estão sem sombra estão aqui em cima, né? E essas duas que estão em cima, eu vou sombrear um pouquinho menos. Essas que estão embaixo, vocês capricham um pouquinho mais na sombra. Se quiser sombrear tudo com o mesmo tom, claro. Primeiro, depois vem com um tom mais escuro e passa nessa esquinazinha que está por baixo. Tenta visualizar a flor, né? Ela tem várias pétalas. A pétala que está por baixo está recebendo sombra da pétala que está de cima. E a que está em cima está recebendo mais luz, fazendo sombra na que está embaixo. Então essa que está recebendo luz, ela está mais clara. Tecnicamente ela é mais clara, mais iluminada, né? Aí que vem também o contraste da pessoa olhar e não se sentir desconfortável com a imagem, né? Não sentir nada estranho. Porque os seus olhos já estão acostumados com essa lógica da natureza, né? Digamos assim. Ó, um movimentinho de pêndulo, bem rápido, bem ligeiro. Toma uma caprichada no meio e tá pronto. Aí vamos para outra pétala. Ó, essa daí, ó. Ó o cantinho que eu tô fazendo. Por que eu tô fazendo esse cantinho ali? Porque a pétala de cima tá fazendo sombra nela. Então, tecnicamente, ela tem um sombreado ali. Talvez isso aí também você pode estudar, né? Tem alguns tipos de desenho, alguns cursos de desenho também, sobre profundidade que você fica craque nisso daí. Fazer essas duas, esse botão aí. Ó, encostei a biqueira, tá, pessoal? Com a máquina desligada. Jamais faça isso com a máquina ligada. Repassei ali porque ficou um pouquinho fraquinho. E lá vamos nós de novo. Lembrando, pessoal, que não precisa fazer o traço todo de uma vez, tá? Isso aí só se você tiver segurança de que você vai conseguir chegar do começo ao fim na mesma vibe ali. Repara que no finalzinho aí eu não cheguei até o final porque ali eu vou sombrear. Ó, a parte de cima, olha a velocidade. Se você fizer tentar fazer um sombreado desse com a máquina em baixa velocidade, no caso a sua mão, a passada em baixa velocidade, vai ficar bem riscado.
ao invés desse pontinhos, né, que é o rastelado. Repara aí. Ó, encostei de novo a biqueira com a máquina desligada. Nunca vou me cansar de falar isso porque isso machuca. Se eu fizer isso com a máquina ligada. Deixei o meiozinho ali mais clarinho, vai me passar um branco, caprichar no branco. Eu aconselho, pessoal, a vocês já irem traçando e sombreando, igual eu vou fazendo. Isso em qualquer trabalho, tá? Que aí o cliente ele sofre bem menos do que você voltar lá. Já pensou eu ter que voltar lá onde eu comecei, onde já tá tudo machucado. Já não basta o branco fazer isso, né? Agora eu vou começar a passar o branco. O bendito, o abençoado, o desconjurado, o amado e o odiado branco. Repare que eu tô passando na mesma velocidade que eu tava passando o preto, porém eu tô dando uma leve pressão na mão, mais do que o rastelado, né? Mais do que o traçado. E eu diluo o branco, tanto branco como qualquer pigmento colorido, meio a meio. 3 gotas de diluente, 3 gotas de branco. No caso, né? 3 gotas de. 5 gotas de branco, 5 gotas de diluente. Ah, mas vai ficar ralo, vai ficar fraco. Não vai. Não vai. Pode fazer o teste. Se quiser, você faz uma cobaia. Chama alguém de cobaia. Pega um coloridinho pequeno, que tem essas principais cores aí: vermelho, azul, amarelo, os detalhes de branco. Faça o teste. Dilua. Se quiser, faça metade da tatuagem. Metade da tatuagem com a tinta pura. Chegou na metade, dilua tudo, meio a meio, e faça o restante. E você vai ver a diferença na hora de pigmentar e a qualidade depois que cicatrizar. Como essa tatuagem é uma cobertura, eu vou caprichar no branco. Porque muitas partes aí eu quero que fique cinza para ocultar o que tem embaixo. Fiz os pontinhos brancos aí, né? Em sequência do que os pretos também era. No caso, ela é construída por pontinhos pretos, aquelas bolinhas ali. Tá vendo a forma que eu tô passando branco nessa flor? Só nos contornos. Se não fosse uma cobertura, o branco acabaria aí. Só nas flores. Mas como é uma cobertura, eu vou passar em tudo. Em toda a tatuagem eu vou passar o branco. O branco reforça, né, a luz da tatuagem. A parte mais alta, o ápice. Às vezes eu acho que eu diluo até pouco, meio a meio. Gente, é muito ruim passar isso, o branco. Eu também uso o branco da Easy Glow, da Electric Ink também. Eu acho muito ruim passar essa tinta sem estar diluída. Até o colorido eu acho ruim passar, aplicar sem estar colorida. Já usei algumas marcas de colorido antes da Electric Ink, né? Antes da Easy Glow, que eu sentia muita dificuldade. A Easy Glow foi bem mais fácil a aplicação. Ela é mais rala, né? Aí com os estudos aí no YouTube aí, eu fui vendo vídeos de pessoas que fazem a diluição e o trabalho é impecável. Aí eu não resisti. Eu diluí. Claro, dilui só na hora de fazer, né?
no batoquezinho. Aí repare que eu tô dando um contraste contrário e no contra-sombra, né? Pegando um pouco por cima do sombreado. Isso vai ficar cinza. Vai ficar uma ponta preta, uma ponta a metade cinza e do outro lado branco. Isso em toda a tatuagem. Então, todas essas partes que ficou aparecendo vai ser disfarçada. Aí aquela florzinha. Esse é o momento que o cliente te odeia. Esse é o momento que o cliente te xinga. Eu costumo dizer que o palavrão tá até no orçamento. Quer me xingar? Pode ficar à vontade. Não tem problema, pode me ofender aí que tá tudo bem. O importante é não se mexer. Com um tracinho duplo ali, eu vou dar uma rasteladinha pra baixo. Eu já ia dessa rasteladinha pra baixo pra dar uma coberta naqueles cinza, né, naqueles traços. O branco já dá outra cara. Aí agora é o momento que o cliente te ama, mas ainda te odeia. Que ele vai vendo o resultado. Ele ainda está te odiando, mas ele tá começando a te amar de novo. Essa bolinha aí também não tinha na tatuagem. Eu resolvi colocar pra dar para dar uma, como é que eu posso dizer, gente? Incrementada, né? Enriquecida. Repara como eu tô limpando esse branco sem nada. Fica manchado? Fica. Borrado, né? Por causa da arrasto papel e ficar um rastro. Mas olha como é totalmente diferente. Para você que tatua com branco puro, você deve estar se perguntando o que está acontecendo. Porque sai tudo, ó. Sai a maioria. Aí também eu passo branco. Não, olha só. Na pontinha eu capricho e no meio eu dou umas pontadas aleatórias. Pra quê? É como se estivesse pegando sol na ponta. Luz, né? Essa folha aí também. Eu deixei uma parte mais clara e uma parte mais escura. Então essa parte mais clara eu capricho no branco e a parte mais escura eu faço pequenos pontos. Ó, contraste é o resumo da tatuagem é contraste, pessoal. Do desenho, né? Tem que ter contraste. Olha como é simples limpar esse branco. Tem cliente que pergunta: poxa, mas precisa passar o branco? Por já conhecer o que ele causa, né? Tem gente que também acha que a tinta branca machuca, gente, mas não machuca. O que acontece é que a pele já está machucada, a pele já está fria, já está em. A partir do momento que você tira a agulha, o seu corpo já começa a processar tudo aquilo ali para iniciar uma cicatrização, iniciar uma recuperação. Aí vem você de novo passando tinta, dando agulhada, machucando. É a mesma coisa, equivalente a machucar o machucado. Não muda. É ruim. Tem cliente que fala: ah, mas o preço não é assim.
Aí eu falo, olha, se eu passar agulha pura, lá onde eu comecei, vai doer tanto quanto. Tem cliente que duvida, pede pra passar. Eu vou lá no começo da tatuagem, onde eu fiz o primeiro traço e passo a agulha pura. O cliente sente tanto quanto fosse o branco. Então, não é o branco, não é a tinta branca. É o tempo de pele que já tá descansado e faz doer. Realmente faz doer, machucar o machucado, né? Tanto é que a tatuagem no dia seguinte fica intocável, gente. Teve clientes que deu de durões e quis fazer no dia seguinte. Não deu. Assim que eu encostei a agulha, acabou a pessoa. Eu fiz de teste, né? Porque tem gente que é teimoso. Falou, olha, não vai dar. Não vai dar. Teve uma pessoa que aguentou, uma menina que ela aguentou, né? A tatuagem que ela fez duas tatuagens. A parte de fora do antebraço e a parte de dentro. Fizemos a parte de dentro e no dia seguinte fomos fazer de fora. As partes que encostava próximo da que foi feita na parte de dentro, vocês não têm noção como a pessoa sofria. Mas quis. Quem somos nós, né? No começo eu até sentia pena. Ficava o coração na mão. Hoje em dia não fico mais, porque eu sei que faz parte, né? Não adianta eu ficar com pena. Não adianta. Nada que vai desqualificar o trabalho, nada que vá fazer ficar inferior do que deveria ser, vale a pena. Tipo, se o cliente estiver sentindo muita dor nesse momento, muita dor, e não estiver conseguindo ficar parado, é melhor você falar, olha, vamos passar o branco outro dia. Repare a parte que estava bem escura, que eu passei o branco por cima, ficou cinza. Isso quebra aquela visão do que tinha embaixo. O pessoal tá ventando bastante aqui, então se você estiver escutando um barulho aí de porta batendo, vidro, né? Perdoe. Vamos focar aqui no que interessa. Ah, eu já tô na parte de trás, ou perdão, na parte da frente. Já fiz aquela voltinha, as posições são horríveis para gravar, para fazer, para mim e pro cliente. Então eu dei uma adiantada. Até nessas folhas aonde não tem nada para ser coberto, eu fiz a mesma sequência do branco, sabe? Jogando ele para dentro da sombra, para ficar com o cinza e igualar o que era cobertura e o que não era cobertura. Essa florzinha no começo eu desenho o lírio, mas eu tirei o lírio. Ficou muito junta, ia juntar muito a parte de baixo com a de cima ali, e eu achei que ia perder um pouco o movimento da tatuagem, né? Esse giro. Olha aí a tatuagem lá embaixo, isso aí era um botãozinho. Limpei a ponta aí que às vezes resseca a agulha, a tinta. Ó, vamos lá, vamos pintar. Tô fazendo um rastrelado, tá, pessoal? É melhor ficar cinza, preto e cinza do que apareceu de baixo. E eu também acho melhor ficar preto e cinza do que ficar tudo escuro, sem contraste, parecendo que você pintou de preto, né? Aí você deixa uma tatuagem muito carregada, perde a delicadeza, perde os tracinhos finos, perde a textura. E o foco aqui não é esse.
Eu uso a mesma agulha, tá? Porque tem gente que usa uma agulha separada. Não costumo fazer isso. Sempre que tem tom diferente, eu boto pelo menos um batoque daquele grande GG com diluente. Eu limpo a agulha assim, no diluente. Para cada, tipo, por exemplo, aí teve três tons, né? O preto puro, a sombra e o branco. Tinha dois batoques de diluente daquele GG, que eu vou limpando a agulha ali. Essa parte aí a cliente estava sofrendo bastante, bastante, que estava voltando, né? Eu até vim passando branco de cima para baixo, porque em cima já estava acostumado com a dor, né? Digamos assim, já estava quente. Então, se eu voltasse lá embaixo do nada, eu acho também bem ruim. Eu penso muito no cliente, penso muito no sofrimento dele. Então, eu venho descendo, porque vai, tipo, eu comecei e fui com a tatuagem até o final. Depois eu venho voltando, tentando amenizar isso, né? Não jogando de cara onde tá mais dolorido. Vai chegar lá? Vai chegar lá. Mas pelo menos o cliente tá ciente que só é o final. Chegou lá, acabou. Passo na beirinha e rastelo pra dentro. Movimento de pêndulo. Às vezes o branco aí, a agulha passa por cima das linhas. Não ligue pra isso. Aonde tá preto puro, vai ficar preto. Raramente vai sair do tom. Essa pétala ali também ficou bem escurinha. A gente veio nos detalhes, né, de branco. Sem pressa, esticando bem a pele. Essa pele aí da mão, acima do pulso, né, em cima do pulso mesmo. Nessa junção aí da mão e o antebraço. Ela é uma pele bem enrugadinha. Então capricha esticando a pele aí. É uma pele enrugadinha e costuma ser grossa. Olha a pétalazinha ali embaixo. Dá pra ver? Bem aí agora, ó. Olha como eu passei várias vezes. Movimento de pêndulo, focando ali para tirar aquela marca. Vamos passar mais um pouquinho. Já vai desaparecendo. Então no contorninho aí dessa florzinha aí, foi uma das poucas que eu salvei, né? Porque o restante foi tudo refeito. Poxa, pessoal, não vale a pena vocês, pelo menos se você não cobrir o que você está fazendo, passa a agulha em tudo de novo. Refaça, para não ficar aquele visível que você não fez. Tente melhorar. Sempre tem um jeitinho. Vai ter o jeito até o dia que a pessoa falar, eu quero um blackout, cubra tudo de preto. Tem um jeito. Teve o jeito. Tem gente que depois do blackout ainda faz tatuagem branco por cima, pra ficar cinza. Teve um jeito. Só não tem jeito pra morte. Tatuagem é arte é adaptação. Arte é o novo. Sabe aquele ditado? A vida não basta. Então criou-se a arte.
fica meio bagunçado aí, mas quando limpar, vocês vão ver nitidamente o trabalho feito. Repare como eu seguro a máquina com leveza, porque eu não quero machucar a pessoa. Eu quero que essa tatuagem, ou qualquer uma que eu estiver fazendo, cicatrize o mais rápido possível. Que a pessoa passe por essa fase de cicatrização, que eu acho que é pior ainda do que tatuar rápido. Um estalo de dedos, a tatuagem secar, descascar, cicatrizar rápido. Claro, isso também ajuda o cuidado do cliente, né? Você pode se dedicar ao cliente, não cuidar de nada e vai adiantar de quê, né? Então vamos também instruir os clientes. Pessoal, o vídeo está chegando ao fim. Se você chegou até aqui, não deixe de se inscrever no canal, deixar o gostei, falou? Isso ajuda aí o YouTube a entender que esse vídeo é relevante para as pessoas que estão procurando esse tipo de conteúdo. Então, o apelo que eu faço para você que está aí acompanhando é: ajude a ajudar outras pessoas. Saiba que você vai estar ajudando. Foi graças ao YouTube que eu iniciei na tatuagem, aos meus conhecimentos, né? Então, vamos contribuir para a nova geração que está vindo aí. Vamos lá. E agora eu vou deixar vocês aí com o resultado. Do ladinho vai ficar o antes, né? E o depois. Valeu, galera. Tamo junto. Vocês são os melhores.